E aí, pessoal, bastidores de um treinamento, bastidores de um talento. O que a gente pode falar de Pedro Lucas, ou melhor, o novo Pedro Lucas? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. E sempre que eu falo em categoria de base, eu lembro de quem apoia o Grêmio. E agora tá aqui. Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, um produto licenciado do Grêmio, licenciado, um produto oficial, um produto de quem apoia o Grêmio. Sempre que você vê numa venda, num supermercado, Alma Gaúcha, saiba, Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, apoia o tricolor. Gente, vamos lá. O novo Pedro Lucas. Por que eu faço questão de falar no novo Pedro Lucas? Esse aqui é um jogador, hoje com um pouco mais de 20 anos, é um jogador que pinta como craque do Grêmio há muito tempo. Pedro Lucas foi o meia articulador da seleção brasileira, campeã mundial sub-17. Um título que é pouco comum, só os grandes times do Brasil conseguem, pois Pedro Lucas era o meia articulador daquele time, que tinha também outro gremista, Diego Rosa. Depois veio a Taça São Paulo. Pedro Lucas era o meia articulador do time que perdeu para o Internacional a final da Copa São Paulo. Naquele time tinha Diego Rosa, tinha Elias, tinha Wanderson, e o Grêmio ali perdeu para o Internacional mesmo fazendo uma grande competição. Aí veio o Brasileiro de Aspirantes, que revelou Elias. Quem era o meia de articulação? Ele, Pedro Lucas. E veio o profissional. Mas Pedro Lucas no profissional acabou tendo algumas dificuldades. Muitos dizem que ele não tem físico para jogar. E as informações que eu começo a passar agora, que Caliel Dornelles me ajudou, o repórter tricolor me ajudou muito também a buscar, dão conta exatamente desse trabalho. Há algum tempo a gente já diz, Pedro Lucas precisa melhorar fisicamente. Eu, por exemplo, não gostei do Pedro Lucas nos 2 primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, que a transição jogou e Pedro Lucas foi o meia. Achei que ele sentiu ali. Só que Roger chegou e Roger conhece Pedro Lucas. E o que o Roger fez? Eu passei para vocês já uns vídeos há 5, 6 dias atrás de uma mudança nos treinos dele. O que o Roger pensou para o Pedro Lucas? O Grêmio está mudando a forma de jogar. O Grêmio jogava no 4-2-3-1. Sendo que esse articulador por dentro era um meia típico, que foi, em outros tempos, o Luan, o Douglas, e depois começou o Grêmio a bagunçar, botou jogadores sem nenhuma condição de jogar ali, e o time, você sabe o que deu. E aí se imaginou, não, o Pedro Lucas joga no 4-2-3-1 por dentro, ele foi assim lá na transição e tal, e vai dar certo aqui. Mas o Grêmio mudou. O Grêmio hoje joga no 4-2, ou melhor, 4-1-4-1. Uma linha de 4 que tu imagina, o Pedro Lucas pode ser um meia por dentro, nesse ir e vir. Qual é a função? Não. O Roger mudou o posicionamento dele e começa um processo de adaptação muito interessante do Pedro Lucas, sendo onde joga Campaz hoje, aberto pela direita, articulando pelo lado do campo. Como, por exemplo, o Tite tem feito muitas vezes na seleção, jogando para extremo um meia de origem. E se tu olhar no futebol mundial, isso está acontecendo com muita gente. Aí vai se dizer, César, mas o Pedro Lucas continua franzino. Vamos às informações. Pedro Lucas ganhou, desde que começou o trabalho, 6 quilos de massa muscular. 6 quilos é bastante. De massa muscular, isso é bastante. Ele teve algumas dificuldades. Quando ele pegou Covid, ele perdeu parte do treinamento. Quando o Roger chegou, ele estava lesionado. Ele ficou um pouco para trás aqui. Mas agora ele está retomando. E para quem tem visto os treinamentos, ele tem dado ótima resposta. Internamente, o Grêmio começa a brilhar os olhos quando o assunto é Pedro Lucas. Ninguém nunca discutiu o talento dele. Ninguém nunca discutiu, mas o fato de ser franzino e também o fato de jogar por dentro era uma coisa que incomodava muitas pessoas, pois agora a coisa começou a mudar. Aí vai se dizer, César, há pouco tempo atrás a imprensa noticiou
que ele queria sair do Grêmio porque não estava recebendo oportunidade. E é verdade. Por quê? Ele recebeu sondagens. Inclusive recebeu sondagens de grandes clubes do Brasil. Isso mesmo, clubes de primeira divisão, com possibilidade de empréstimo. O Grêmio não abriu mão nunca do Pedro Lucas. Pelo contrário, quando se conversou com o Roger para mudar a forma dele e o que ele entendia, a ideia era o Grêmio abraçar o Pedro Lucas e dizer, não, nós queremos ele jogando no time principal. E é o que começa a acontecer. Se aproxima a hora de Pedro Lucas começar a ser relacionado dentro dessa adaptação de uma nova função, e sendo relacionado, Pedro Lucas vai nos ajudar lá na Série B. Lá na Série B. Eu tô curioso e tô fazendo até uma espécie de previsão aqui. Logo, logo nós vamos ver Pedro Lucas aparecendo na relação. E daí a jogar é um pé. E é importante. A adaptação do lado do campo, sendo um articulador de costas para a linha lateral, não é uma coisa muito diferente do que muito tempo o Roger fez com Douglas. Vocês lembram que o Douglas, quando o time do Grêmio começou lá em 2015, ele não ficava de costas para a defesa batendo, ele ia para um lado do campo e por ali articulava, ou caindo junto aos volantes, ou procurando uma extrema do campo para articular dali, com a capacidade que só Douglas tinha, que não é o caso, não se pode comparar o Pedro Lucas ao Douglas, não é essa a proposta disso. Esse ponto me parece fundamental. E aqui, mais um elogio ao que está acontecendo dentro do trabalho. E aí eu falo dentro da linha de campo. O Grêmio não desiste dos meninos da base. O Grêmio readapta. Porque seria fácil dizer, ele não deu certo, jogou 2 aqui, não funcionou. Manda embora. Vamos procurar um lugar para ele. Não, o Grêmio negou isso. E aí eu fui tentar saber a cabeça dele como é que está. E ele disse, o meu futuro é aqui. O staff do jogador também repete isso. O meu futuro é no Grêmio. É no Grêmio que eu tenho que jogar. E isso é meio caminho andado para a gente ter sucesso na carreira. Saber o objetivo e trabalhar para ele. Eu estou curioso para ver, como disse, esse modelo, por quê? Porque é diferente do Campaz. O Campaz é mais extremo, ele vai no fundo, ele dribla. O Pedro Lucas é um construtor. O Roger talvez direcione todo o time e tenha no Pedro Lucas esse caminho mais livre para ele, ou à frente dos volantes, ou liberado para jogar, consiga dar amplitude de lado a lado em cima da sua capacidade criativa. Portanto, a notícia é essa. Um novo Pedro Lucas está sendo trabalhado para brilhar no Grêmio. E esse é um ponto que a gente precisa aplaudir e valorizar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.